Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eis-me aqui de volta, graças a Deus, mais uma vez para dar continuidade a esse ciclo virtuoso de encontros notáveis com personalidades e grandes protagonistas da sociedade amazonense. Hoje, como sempre, o meu entusiasmo, vocês já sabem disso, né? Todos os dias o meu entusiasmo é detonado. Pá! Eu chego na entrevista e lá estou eu. Muito, muito entusiasmado. Por quê? Por que eu estou assim? Por causa das pessoas, dos notáveis que vêm aqui, como essa querida que veio nos dar o privilégio de compartilhar a expertise dela, a história dela profissional e pessoal, com todos vocês, tantos de vocês, milhares de pessoas estão nos vendo nesse momento, que prestigiam a hora do H aqui no Portal do Holanda. Eu antes quero dizer uma coisa que é importante. A magnífica reitora da UBRA, Natália Castro Monteiro Alves, esta jovem senhora que está aqui com a gente, ela vem de uma geração que tem muito mais afinidade, muito mais acesso, muito mais facilidade para entrar na universidade. Eu me lembro de uma época aqui em Manaus, quando a UA, a Universidade do Amazonas, era o único portal que dava aos jovens que queriam continuar os seus estudos na academia, esse era o lugar. Hoje nós temos, graças a Deus, várias opções. Nós temos a UFAM, que era a UA, nós temos a UEA, que o reitor esteve aqui há 2 semanas, vocês lembram, e nós temos essas instituições educacionais particulares. São instituições que têm uma contribuição para a educação do estado do Amazonas, em todos os lugares que elas se encontram, que é fundamental para forjar o futuro de todos os alunos que passam por lá. E a UBRA não é nenhuma exceção. Mas ela veio aqui para nos apresentar, tornar visível para todos nós, sabe o que, gente? Preparem-se. Ela veio tornar visível a alma da UBRA. E eu sei que ela vai fazer isso com muita propriedade. Bora ouvir o que a magnífica reitora da UBRA, a Natália, tem a dizer? Bora? Vamos lá. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estarmos aqui essa tarde. Obrigada, Humberto, pelo convite, por aceitar batermos esse papo com todos os seus leitores, que acredito eu que são muito relevantes para dentro da comunidade, para dentro do Amazonas, assim como a UBRA, né? O Centro Universitário Luterano de Manaus. O nome ele é bem forte, né? É um nome forte. Nós, enquanto UBRA, estamos na cidade de Manaus. Centro Universitário Luterano de Manaus. Universitário. É muito forte. A UBRA está em Manaus há quase 30 anos. Março de 2022, nós fazemos 30 anos no mercado da educação. Né? Somos pioneira, inclusive, no curso de psicologia. Foi o primeiro curso de psicologia que Manaus teve, antes mesmo da Federal. Reitora, que interessante. Muito interessante. Hoje eu tenho muitos psicólogos no mercado de trabalho, que a UBRA sempre corroborou com toda uma estrutura para trazer não um aluno perspicaz, aquele aluno que senta numa cadeira e ouve ali o professor, que antigamente, que nós tínhamos até ali na época de 90, o professor que ele era detentor de todo conhecimento, né? Aquela metodologia bem passiva que ele falava, o aluno ouvia, fazia-se uma avaliação que dava medo, que dava uma frieza no coração. Esse aluno dessa época, ele estudava com medo? Ele ia para a sala de aula com medo, era isso? Essa é a diferença. Os nossos alunos
desde a época da fundação da UBRA, há 50 anos que nós vamos fazer, enquanto UBRA nacional, nós somos 15... A UBRA é nacional, não é, reitora? Nós temos 15 universidades, nós somos 15 hoje, dentro também da escola de ensino médio e fundamental, né? Também nós temos essa outra educação. Então, desde a fundação da UBRA, a UBRA ela trabalha justamente com esse gatilho que a gente sempre observou na educação. A gente, que eu digo hoje, que eu estou nesse contexto, claro, né? Porque não sou tão velha assim. Não é mesmo não. Mas a UBRA ela vem trazendo essa tradição de que o aluno, ele é o atuante, ele é o ator da educação dele. Modelo tal que nós temos hoje psicólogos dentro do Amazonas de renome, que formaram conosco, no nosso pioneirismo desse curso em particular, né? E que tem muito renome dentro de Manaus. E hoje, aí na época da pandemia, a gente viu muito isso. A maioria dos psicólogos que davam entrevistas, que faziam assim umas terapias fantásticas, que ajudaram em todo esse processo que foi dificultoso para todos nós, né? Bem difícil. Eram egressos da UBRA, né? E eles batem no peito muito bem, falam muito bem disso. Porque eles não aprenderam só a fazer uma avaliação, eles não aprenderam só a escrever num caderno e fechar aquele caderno e nunca mais pegar naquele caderno e ter como uma forma de decoreba, a gente diz assim, claro, né? Mas eles aprenderam a tratar a pessoa, eles aprenderam a ter uma humanização diferenciada. Eu digo até que a UBRA ela ensina aquém do que as próprias literaturas ensinam. Porque não tem literatura que ensina a gente a ser decente, ético. Um pilar que nós temos muito forte, que é a confessionalidade. Não no sentido de você precisa ter uma religião. Não é isso. Eu não estou impondo para as pessoas que ela tenha uma religião. Mas que ela tenha algum tipo de crença. E quando eu falo de crença... Não é sempre que tenha um Deus ali, não, mas é uma pessoa com coração puro, bondoso, no sentido de ser uma comunidade. Tanto que o nosso bordão é ser comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. Me diga uma coisa, reitora, hoje a gente percebe claramente que as tecnologias, as novas tecnologias, elas avançam da noite para o dia. É uma coisa hoje, amanhã ela já evoluiu. Sim. E é sempre evolução. Os métodos de ensino, a metodologia educacional, de um ponto de vista da academia, que é a UBRA, essa evolução é constante também. Como as novas, a senhora considera que o ensino hoje ele não será igual amanhã, nem depois, porque está sempre numa evolução, e a UBRA está par e passo com essa evolução? Justamente, é essa a parte da competência. Quando eu falo de competência, é trazer tudo isso, engloba tudo isso, porque como que eu teria um professor dos anos 90 dando aula para um menino que vive no WhatsApp? Impossível isso, não? Tem a atenção, o rigor da atenção, a percepção daquele aluno é muito pouca. A gente sabe, dentro de vários artigos, leituras e literaturas, que o ser humano ele aprende 80% fazendo, dentro das competências. Quer dizer, a pessoa aprende fazendo. Fazendo e ensinando. 80% eu aprendo fazendo e 95% eu aprendo ensinando. 10% eu aprendo lendo sozinho. Né? E isso, a literatura e muitos artigos recentes... Isso é comprovado, falam, né, isso doutora? É comprovado pela ciência. Então, a UBRA ela traz justamente isso, essa palavra competência, quando a gente destrincha ela no sentido de fazer com que o nosso aluno, com que os nossos acadêmicos, como também o nosso corpo docente, tenha esse diferencial, que é para ele ter resolutividade. Eu não quero formar uma turma de 30 alunos, 60 alunos, quiçá, colocar no mercado de trabalho pessoas que precisam de livro para fazer uma resolução de um problema, para fazer um estudo de caso. Isso é missão, doutora? Isso é missão. Isso é missão, isso é pilar, isso é primordial. É que os nossos alunos se sintam seguros, competentes. Porque quando eu falo de competência, eu lembro muito da questão cognitiva. Né? O cognitivo, eu tenho coisas no meu cognitivo que eles me ajudam a falar, a andar. A gente não pensa, eu vou andar. Não,
Você anda e já é algo natural. Você está andando, você está mexendo no celular, você está dirigindo, você está ouvindo música, você faz milhões de coisas. E isso está dentro do meu cognitivo, porque eu aprendi e fica guardado lá. Então, quando eu preciso utilizar esse cognitivo para habilidades e eu tenho um problema, eu consigo raciocinar, resolver e colocar ali, traduzindo tudo isso, que é o formato do nosso ensino, que é uma competência. Tanto que eu tenho hoje alunos... E isso também é uma capacidade. Isso é uma capacidade. Isso é uma capacidade, isso é uma base que a gente fala, né? É como uma família. Família, os nossos pais ensinam os princípios de vida. E você carrega aquilo. Por mais que no decorrer da vida você perca ali, de repente, por alguma fatalidade, aquela sua base, mas você vai ter aquilo dentro de você e você vai carregar, que é o que faz a sua persona, né? Então, tudo isso a Ubra traz dentro do sentido de educação, não no sentido total. Isso, levar em consideração isso é rotina do currículo da Ubra. Dos nossos alunos. Me diga uma coisa, hoje qual é o corpo docente? Fale um pouquinho do corpo docente e também do corpo discente, quer dizer, dos professores e dos alunos da Ubra. Qual é o universo em números, reitora? Nós temos uma consonância muito, muito boa com dos dois corpos, discente e docente, porque é uma troca de saber fazer que a gente fala, né? Mesmo na pandemia, nós não perdemos esse vínculo. Os nossos alunos, os nossos professores, e digo mais, eu ouso a dizer que ninguém sabia da pandemia. Quem sabia da pandemia? Se alguém me disser que sabia da pandemia, eu digo que é algo que é excepcional. Né? Ninguém sabia, ninguém estava preparado para isso. Quer dizer, você está dizendo que ele chegou como um tsunami, né? Pá! E pegou todo mundo, desprevenido. Mas dentro de todo esse processo, em 2015, 2016, toda a Ubra nacional, crucialmente o CEUME, que somos nós, o Centro Universitário Luterano de Manaus, já havia passado por um processo de reestruturação pedagógica. E dentro desse processo, onde traz toda essa minha fala de que o aluno ele é ator, essa metodologia ativa, que o aluno é responsável pela formação dele, com competências e eficácia dentro disso, os meus professores já tinham passado por um processo para estabelecimento de tecnologias, de uma plataforma que a gente utiliza hoje, que é a plataforma Aula. Eles já tinham tido esse treinamento sem saber de nada. Então, quando a pandemia chegou, ninguém precisou se preocupar, nenhum gestor, diretor acadêmico, diretor administrativo, os próprios docentes e discentes, não foi algo muito dificultoso no sentido de continuar com a educação, porque eles já estavam preparados. Já havia uma afinidade natural, a plataforma Aula já estava dentro da Ubra nessa época. Então, foi quando deu todo mundo desesperado e comprando acessos a essas interfaces de Zoom, de todas essas interfaces. Eu lembro dessa fase para dar aula, né? E para dar continuidade, porque não podia, de certa forma, parar. Teve instituição que demorou 1 mês, 2 meses, até 3 meses para retornar e dizer, olha, as aulas agora vão continuar, mas é remoto. A Ubra não. Olha, lembra do aula AVA? Vamos lá, vamos usar. E estava todo mundo já qualificado para isso, ninguém se desesperou. Que bacana. Já estava com isso tudo pronto. Né? Então, em nenhum momento, nós temos dentro da Ubra algo que se chama NOAP, que é um núcleo de apoio psicopedagógico. Né? É um núcleo que eu apoio tanto o meu docente, porque eu não posso esquecer do meu professor. Eu digo que ele é o carro-chefe, é ele que pega, ele que tem muito contato com os discentes, é ele que faz todo o esmeril de tudo isso. O confete que eu digo é sempre para eles, porque eles que estão ali, eles que entendem essa necessidade. Foi o professor que expôs a sua casa dentro de uma pandemia para todo mundo ver. É verdade. E eu digo para essa classe, para os professores, que eu também sou professora, né? Fui professora, hoje não estou exercendo, mas sou professora porque está na veia. Isso não paga, ninguém vai pagar isso. E tem outra coisa. Eu acabei de pensar, reitora. O professor é aquele que prepara as pessoas, os alunos, para todas as profissões. Tudo. Não é isso? Não escapa uma profissão.
É o professor que prepara todos os discentes, os alunos, para todas as profissões. Qualquer pessoa que você chegar hoje e perguntar do maior título que essa pessoa tenha, pós-doutor, doutor, ele vai te falar um nome que marcou a trajetória educacional dele. E tudo começa no professor. Tudo começa no Me diga uma professor. coisa, a senhora mencionou há pouco, Heitor, a questão eu sou enfermeira, a senhora falou. Sou enfermeira. E eu senti que a senhora colocou um gás aí no pulmão. Eu sou enfermeira, Humberto. Me diga aqui uma coisa, qual foi a importância da singular educacional na sua vida, dessa escola que tem prestado um trabalho, uma instituição educacional, prestado um trabalho que eu tenho acompanhado, ainda tem mais. A Débora Bezerra, ela disse para mim, Humberto, eu posso te falar uma coisa? Eu digo, claro, lógico. Ela é a nossa ex-aluna. Eu digo, puxa, que legal. Heitora, qual é a importância da sua passagem pela singular educacional? Dentro da enfermagem, né, eu até falo com a Débora, que é a proprietária da Singular, gente finíssima, uma enfermeira de qualidade e que resolveu empreender na área da educação. Então a gente tem muita essa afinidade por ser enfermeira, né, e por ir por esse lado da educação, né, e Débora visualizou isso em 2004, quando nem tinha tudo isso de curso livre, tudo isso de pós que a gente curso tem de hoje. Treinamento, de nada, não tinha nada disso. Zero. Débora visualizou isso lá em 2004, 2003, meados disso aí, foi pioneira, digamos assim. Né? E quando eu falo pioneiro, muita gente não entende o real sentido da palavra pioneirismo, não é porque é a primeira, mas foi uma das primeiras na qualidade, no sentido de referência. Né? A Singular, dentro da área da saúde e da enfermagem, ela tem renome. É lá em que os profissionais da saúde se sentem habilitados. É lá onde até a gente ouve muito falar, ai meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que fazer uma pós na Singular. Mas os professores lá são muito exigentes, a gente tem que ir para pós, eu tenho estágio no final, eu preciso fazer. Então, quando eu trago isso para a educação, essa fala de alguns alunos ainda, né, que talvez não tenha amadurecido para esse lado, mas a gente entende que é o quê? É cobrança, é isso? Não é. Que eu sei que lá tem comprometimento. Existe esse comprometimento. Muito, muito interessante. Né? Porque a gente tem, né, mas longe de mim fazer esse tipo de crítica ou elencar alguma coisa assim, mas a gente sabe que tem cursos de pós-graduação que você vai e pega o título. E você tem título de especialista em X coisa. Pega o título, né? As pessoas têm que refletir sobre isso, né? Justamente. E a Débora, lá na Singular, ela desmistifica tudo isso. Porque não é o título. Ela reprova, que eu digo a Singular. Existe a reprovação, existem os critérios para aquela pessoa obter aquele título. E só é aprovado quem deve, pode e se capacitou para tal. Justamente. E aí, mas é mais caro, né? Eu tive alunos que pediram indicação e eu disse Singular. Porque eu, como enfermeira e como docente, o meu papel é dizer para o meu aluno onde ele tem que ir buscar qualidade. Eu não posso indicar outra coisa que eu não tenha certeza disso. E a senhora passou pela Singular. E eu mesma escolhi a Singular por esse sentido de qualidade. Interessante, há pouco eu falei que todas as profissões são capacitadas pelos professores, né? E o que a senhora está dizendo, a Débora me mostrou um vídeo muito interessante, que o vídeo diz assim, essas pessoas todas que passaram por aqui estão em lugares como esse, e mostrou todos os hospitais de Manaus. Eu achei interessante. Deixa eu lhe dizer uma coisa, acabou nosso tempo, mas tem uma pergunta que eu quero lhe fazer. O que a pessoa faz, o que a pessoa deve fazer para se tornar um aluno, um professor da UBRA? Qual é o processo? O processo o seu futuro não começa ontem e nem amanhã. A ideia do futuro é que é amanhã, mas o nosso futuro ele começa hoje. E eu sempre falo, o tempo... Ai, meu Deus, 5 anos de faculdade. O tempo que nós temos, se você fizer alguma coisa, ele vai passar. Se você não fizer nada, ele vai passar da mesma forma, porque ele é implacável. Né? O tempo ele passa. Vai da gente, eu tenho o sonho de ser tal coisa, eu escolher com o que eu vou otimizar o meu tempo. E quando eu falo otimizar, eu trago a UBRA por ser essa comunidade que otimiza na educação, no sentido de comprometimento
dentro das competências, habilitar o meu aluno, que todos os nossos alunos egressos estão todos dentro do polo industrial, com cargos altíssimos. Habilitar o meu aluno e oportunizar que ele possa ir para um intercâmbio através da UBRA. Né? Com certeza pelo Brasil afora. Esses alunos já estão por aí, né? Sim, não é? Os meus cursos dentro da UBRA não tem um com nota menor que 4, com índice geral de curso dentro do MEC. Então você vê a qualidade, o comprometimento. Muito bem. Né? E todas essas habilidades, além de um preço muito acessível. Né? Que a gente entende todo esse processo, a dificuldade que é você chegar numa graduação, já teve muito mais, mas hoje você tem dificuldades parecidas, mas você tem toda uma tecnologia que te oportuniza tudo Existe isso. um vestibular para entrada? Existe o vestibular, aquele aluno que deseja, que já tem um curso de graduação e que ele quer fazer um novo curso. Poxa, eu queria fazer uma outra graduação para agregar essa daqui, ou então essa aqui eu não fiquei feliz, eu queria fazer essa. Então eu tenho campanhas de vestibulares específicas para alunos que... E até para aquele que está infeliz em alguma outra IES e gosta desse sentido de prática junto com a teoria, de ganhar essa habilidade, essa expertise dentro da área que ele almeja, eu tenho campanhas para isso também, que é a campanha de transferência. Né? Então, dentro de todo esse rol de campanhas, eu tenho os melhores preços. Eu fiz levantamentos dentro da cidade. Gostei. Essa é a melhor parte, né? Essa é a melhor parte. Então, e preço, ele se diferencia de valor também. Né? Claro. Quando eu falo de valores, não tem preço, né? Porque ninguém paga. Reitora. E desta forma é um prazer receber qualquer um que, até mesmo só para conhecer. Conheçam a UBRA. Quiser visitar a UBRA, é convidado para visitar a UBRA. Está aberto, nós temos um museu lá de tecnologia com uma série de coisas muito relevantes dentro da historicidade que eu convido todos a conhecer. Eu tenho uma casa que foi feita por alunos no sentido de ecologia biossustentável. Eu tenho infinitos projetos dos cursos lá de alunos e que hoje ganharam até prêmios internacionais. Nenhuma entrevista tem tempo suficiente para a senhora, porque a senhora realmente fala como eu, entendeu? Pelos cotovelos. E isso é muito bom. Reitora Natália Alves, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Parabéns. E eu vou levar o seu carinho para Débora Amorim. Vou levar o seu carinho para ela. E que legal que a gente conseguiu fazer aquilo que eu propus aos nossos leitores e leitoras no início da entrevista. Você não pode dizer agora, nem eu, que nós não vimos claramente a alma da UBRA, porque foi exatamente o que ela desenhou para a gente. E agora, totalmente visível, eu digo o seguinte: o futuro daqueles alunos que passarem a partir de agora, esses que estão passando neste momento por essa instituição, o futuro deles, eu não tenho nenhum problema, nenhuma hesitação em dizer isso, está garantido. Da mesma forma que a qualidade de vida das pessoas que vivem no Amazonas e o próprio Amazonas, isso aí, através da educação, só tende a desaguar em um único lugar, o lugar que todos desejamos. Até amanhã, minha gente. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.